Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos capítulos mais dramáticos e visuais da Bíblia inteira, Gênesis 15. E olha, isso aqui não é só uma conversa não, é um encontro sobrenatural onde uma promessa é selada de um jeito muito intenso, com sangue e com fogo. Então, vamos juntos desvendar os detalhes dessa aliança divina. Para a gente começar, tem uma pergunta que ecoa até hoje, né? Pensa bem. Abrão tinha recebido uma promessa incrível de Deus, mas os anos foram passando e nada. Um silêncio total. É aí que a dúvida começa a tomar conta. Como é que se mantém a esperança quando a promessa parece que não vai se cumprir? É essa tensão que prepara o terreno para tudo que a gente vai ver a seguir. A nossa análise vai seguir essa jornada da fé do Abrão em 5 momentos-chave. A gente começa com a dúvida dele, que era angustiante. Depois vamos para uma promessa do tamanho das estrelas. Em seguida, um ritual de sangue bem antigo, uma visão do futuro e, por fim, a confirmação da terra prometida. Então, vamos lá. A gente começa com um homem que está, sabe, no limite da sua fé. Abrão, que nessa época ainda nem se chamava Abrão, já está velho. A esposa dele, Sarai, é estéril. E aquele herdeiro que Deus prometeu? Simplesmente não existe. O silêncio de Deus devia ser ensurdecedor para ele. E olha só que forte. As palavras do próprio Abrão mostram a profundidade da dor dele. Ele não está sendo rebelde aqui, não. Ele está sendo totalmente honesto com Deus. A ideia de fazer do servo dele, Eliezer, o seu herdeiro, era uma solução prática, humana, para um problema que, na cabeça dele, já não tinha mais solução espiritual. É nesse ponto que a história dá uma virada de 180 graus. Em vez de dar só uma resposta com palavras, Deus proporciona a Abrão uma experiência, algo que ele nunca mais ia esquecer. Ele tira Abrão daquela visão limitada e mostra algo infinitamente maior. Tenta imaginar essa cena. Deus pega Abrão pela mão, leva ele para fora da tenda, naquela escuridão do deserto, e simplesmente aponta para cima. O comando não é só para olhar, é para tentar contar o que não se pode contar. É um convite para ele perceber o tamanho do poder de Deus em contraste com o tamanho da dúvida humana. E aí vem a confirmação. Cada pontinho de luz naquele céu imenso viram um símbolo da promessa. Não seria só um filho, seria uma nação inteira. Um povo tão, mas tão numeroso que seria impossível contar. A resposta de Deus foi muito maior do que a pergunta de Abrão. E aqui, gente, a gente chega num ponto que é a base de muita coisa na Bíblia. O texto diz que Abrão creu no Senhor. E foi por causa desse simples ato de fé, de confiar mesmo sem ter prova nenhuma, que Deus considerou ele justo. Esse princípio é poderosíssimo. Não foi o que Abrão fez, mas o que ele creu que alinhou ele com Deus. Beleza, a fé de Abrão está renovada, mas ele ainda tem uma outra pergunta. Como eu posso ter certeza de que vou herdar essa terra? E a resposta de Deus agora não é mais uma promessa com palavras. É um dos rituais mais sérios e viscerais do mundo antigo, uma aliança de sangue. Vamos entender o que está acontecendo aqui porque os detalhes são muito específicos. Os animais são preparados, cortados ao meio e as partes são arrumadas formando um corredor. No contexto daquela época, isso era o equivalente a assinar o contrato mais sério que existia. E o fato de Abrão ficar ali espantando as aves de rapina mostra que ele estava totalmente envolvido e respeitando aquele momento sagrado. E aqui está o pulo do gato, a parte mais extraordinária de todas. Normalmente as duas pessoas que faziam uma aliança dessas passavam juntas por aquele corredor de carne. Era como se dissessem, que aconteça comigo o mesmo que aconteceu com esses animais se eu quebrar a minha parte do acordo. Mas aqui, Abrão não anda, só Deus passa. Deus está assumindo 100% da responsabilidade. Ele está dizendo que a promessa depende só dele e não de Abrão. Enquanto o cenário do ritual está tudo montado, uma coisa sobrenatural acontece. Uma escuridão densa, apavorante, cai sobre Abrão e ele entra num sono profundo. Isso não é uma escuridão qualquer da noite. É a preparação para uma revelação divina sobre o futuro dos descendentes dele, um futuro que teria tanto sofrimento quanto libertação. E nesse sono profundo, Deus revela o futuro de Israel, um período de 400 anos de escravidão no Egito, mas que seria seguido por um êxodo triunfante, com muitas riquezas. É uma forma de garantir que, mesmo nos momentos mais sombrios, o plano de Deus para cumprir a promessa continuaria de pé. E agora a gente chega no clímax do capítulo. A noite já caiu, Abrão está ali como testemunha e a aliança finalmente é confirmada de um jeito que ele jamais poderia esquecer. Esse é o momento culminante. Não é uma pessoa que passa entre os animais, mas um fogareiro soltando fumaça e uma tocha de fogo.
é a manifestação visível da presença de Deus. E numa interpretação pentecostal clássica, esse fogo é visto como o próprio poder do Espírito Santo, agindo de forma direta e inconfundível. É o próprio Deus passando pelo caminho, selando a sua palavra com a glória da sua presença. Depois de selar a aliança, Deus define os termos. E não é um pedacinho de terra, não. Ele detalha uma área gigantesca, que vai do rio do Egito até o rio Eufrates. E ainda lista todas as nações que moravam ali. A promessa não é vaga, ela é específica, grandiosa e agora garantida. Essa frase final resume tudo. Não é algo que ficou para o futuro. A aliança foi feita naquele mesmo dia. O ato foi consumado. A dúvida de Abrão foi respondida não com palavras, mas com estrelas, sangue e fogo. Um pacto unilateral, incondicional, garantido pelo próprio Criador. E isso nos deixa com uma reflexão, né? Essa aliança com Abrão foi garantida pela própria honra de Deus, simbolizada por aquele fogo da sua presença. Então a questão que fica não é se a promessa vai se cumprir, mas o que significa viver sabendo que existe uma promessa tão inquebrável assim,